Podem se assentar. Irmãos, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e, dando continuidade, nós vamos ao capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Hoje a nossa leitura será do versículo 1 até o versículo 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 até o versículo de número 11. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. O texto fala sobre a vinda do Senhor, do nosso Deus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete, a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, o que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Que Deus possa nos abençoar e aplicar essa palavra ao nosso coração. Irmãos, nós estamos chegando ao final da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós chegamos ao capítulo 5 e do versículo 1 até o versículo de número 11, Paulo vai tratar de um tema muito importante, um tema extremamente importante e relevante para os nossos dias, que é justamente sobre a volta de Cristo. É interessante, irmãos e irmãs, como que esse tema, a volta de Cristo, ele fugiu de muitos púlpitos. Até domingo passado, quando nós falamos um pouco, e olhando ali então os comentários, do pessoal ali na página, um irmão lá da Igreja Presbiteriana de Cristina, ele ainda colocou assim: nossa, como fazia tempo que eu não ouvi uma mensagem falando sobre a volta de Cristo. E é verdade. Nós vivemos um tempo que parece que Cristo não vai voltar. Nós vivíamos de uma tal maneira que parece que aqui está bom demais. Parece que falarmos da volta de Cristo era trazer terrorismo sobre a vida das pessoas. E é tão interessante que isso refletiu tanto que nós deixamos de cantar sobre o céu. Nós cantamos tantas coisas, menos sobre o céu. Mas desde o ano passado, Deus já começou a preparar o nosso coração. Deus já começou a trazer de volta no coração e na mente do seu povo a necessidade de trazermos novamente esse tema tão importante que é a volta de Cristo. E assim começam a surgir canções maravilhosas. Canções que falam sobre o reino de Deus,
Canções que falam sobre Maranata, vem Senhor Jesus, e nós vemos o povo de Deus desejando novamente essa volta. Irmãos, e quando essa pandemia começa, essa pandemia também tem nos levado a essa reflexão sobre a volta de Cristo. Aqueles que falavam que a Bíblia não passava de papel, estão vendo agora que tudo aquilo que a Bíblia fala se cumpre. São rumores de guerras, são guerras, é a natureza gemendo. E simplesmente a pandemia que nós estamos sofrendo. Mas é interessante que a palavra de Deus nos diz que não é o fim. Por isso, o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele é muito importante para nós hoje. Porque ele vai falar justamente sobre a volta de Cristo. Paulo vai fechando a sua carta, Paulo vai mostrando aos Tessalonicenses como que o cristão verdadeiro, o cristão autêntico, aguarda essa volta. Então, olhando para o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 11, nós vamos pensar nessa noite sobre esse tema, a volta de Cristo. A volta de Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que foi elevado às alturas, ele voltará. E nós devemos aguardar essa volta. Nós devemos trazer para a nossa mente e para o nosso coração esse tema tão importante, a volta de Cristo. Mas o que você e eu devemos saber sobre a volta de Cristo à luz de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11? Primeira coisa que nós devemos saber sobre a volta de Cristo, ela será repentina. Ela será repentina. Olha o versículo 1 e versículo 2. Irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Irmãos, é interessante que a palavra de Deus sempre nos exorta que a volta de Cristo será repentina. Ou seja, ela vai acontecer quando nós menos esperamos. E Paulo, para falar aos Tessalonicenses, para exemplificar aos Tessalonicenses, Paulo usa a figura do ladrão. E Paulo diz que o ladrão, ele não avisa o momento, ele não avisa a hora em que ele vai vir. Porque se o ladrão avisasse, nós ligaríamos para a polícia, nós nos cercaríamos, nós nos prepararíamos para evitar que esse ladrão entrasse na nossa casa. Mas Paulo diz que o ladrão não avisa. E da mesma forma, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, nós vemos a palavra de Deus nos exortando, a palavra de Deus nos falando que Cristo vai voltar. Quando nós olhamos, por exemplo, para o momento ali de Atos, que fala que Jesus ele é elevado, ele é assunto aos céus, nós vemos então que os anjos dizem que do mesmo jeito que ele foi elevado, ele voltará. O nosso Senhor foi, mas ele voltará. E é interessante quando nós olhamos que Paulo também nos alerta sobre a questão do tempo. Irmãos, relativo ao tempo e época, não há necessidade que eu vos escreva. Ou seja, a palavra de Deus já nos diz. A palavra de Deus aponta para nós todos os sinais que antecedem a volta de Cristo. E nós temos visto. Nós temos visto todos esses sinais, mas cabe a nós agora estarmos preparados para a volta do nosso Senhor
e do nosso Salvador. Irmãos, Jesus virá. Queira ou não queira, ele virá. E a palavra de Deus diz que quando ele vier, todo olho verá. Ele virá sobre as alturas. E ele virá então para buscar a sua igreja. E a sua igreja, formada pelos eleitos antes da fundação do mundo, subirão com ele, serão levados com ele, e aí então acontecerá o julgamento. Jesus virá. A palavra de Deus nos diz, os apóstolos nos dizem, nós precisamos ter atenção com isso, porque a volta de Cristo, ela será de forma repentina. E uma outra coisa para você pensar. Muitas vezes, nós achamos até demorada a volta de Cristo. Como o apóstolo Pedro mesmo escreveu na sua carta. Que tinha irmãos, que tinha irmãs, e alguns outros que diziam que é demorado demais. Outros já diziam, ele já veio. Outros já diziam que ele não virá mais. Pedro então diz que nada disso é verdade, pois o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele voltará. Ele voltará. Mas a grande questão é, você está preparado para o encontro com Cristo? Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós precisamos entender isso. Às vezes nós achamos a volta demorada, mas a grande questão é, e se eu estou preparado para encontrar com o meu Senhor, com o meu Deus? Você está preparado para encontrar com Jesus? Como eu sempre bato nessa tecla, porque ela é de suma importância para nós, irmãos. Se Jesus voltar hoje, você estará com Ele? Mas e se Ele chamar você hoje, você estará com Ele? A palavra de Deus nos exorta que essa volta será repentina. A palavra de Deus também nos exorta que nós devemos estar preparados para encontrar com o Senhor, com o nosso Deus, em todo momento. A volta de Cristo, o que você deve saber sobre ela? Primeiro, ela será repentina. Segundo, nós devemos estar preparados para ela. Nós devemos estar preparados para essa volta. Olha o versículo 4. Mas vós, irmãos, não estais nas trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Irmãos, eu sei que a volta de Cristo será repentina. Eu sei também que eu posso encontrar com Ele em qualquer momento. Por isso, a grande questão é, eu estou preparado? Eu estou preparado para essa volta? Eu estou preparado para esse encontro? É isso que o apóstolo Paulo levanta, é isso que o apóstolo Paulo mostra aos Tessalonicenses. E é tão interessante que o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, vocês estão preparados para a volta do Senhor. O versículo 4 diz, mas vós, irmãos, não estais nas trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. O crente verdadeiro, o crente genuíno, não é apanhado de surpresa, porque ele está preparado para a volta de Cristo. Ele anda de acordo com a vontade de Deus. Ele faz aquilo que Deus ordena. Ele tem prazer na lei do Senhor. Ele tem prazer em estar com Deus. Ele tem prazer em estar com os irmãos, com as irmãs.
Irmãos, tudo isso é preparo. E o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos também, no versículo 5, porquanto vós todos sois filhos da luz. Ou seja, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós não andamos nas trevas. Nós não andamos de acordo com a vontade de Satanás e seus anjos. Nós andamos de acordo com a vontade de Deus. Nós obedecemos o nosso Deus. Nós obedecemos a sua palavra. Nós andamos no caminho do justo. Nós não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Nós temos prazer nas coisas de Deus. E o apóstolo Paulo continua no versículo 5 dizendo: nós não somos da noite nem das trevas. Nós não somos da noite e nem das trevas. Mas, versículo de número 6, assim pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, o que nós devemos fazer? Vigiar. Nós devemos estar preparados. E como homens e mulheres preparados, nós vigiamos. Tem um hino que eu gosto dele que diz assim, né? Embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, porque um temporal pode abrigar. Irmãos, o crente verdadeiro, o crente preparado, ele vigia. E ele vigia orando, lendo a palavra, tendo comunhão com Deus, tendo comunhão com os irmãos. Essa expressão vigiar aqui, ela me remete aos 300 homens de Gideão. Os irmãos lembram que os medianitas vieram, Deus chamou Gideão e mandou para ele lá mais de 30.000 homens. E Deus então foi fazendo a seleção. E quando chegou na última seleção, Deus falou para Gideão: todos aqueles que abaixarem para beber a água, que lhe ajoelharem e trouxerem a água com a mão à boca, você coloca de lado. Todo aquele que baixar a cabeça para beber, você manda para o outro lado. Ou seja, 300 trouxeram a água até a boca. Por que tem esse significado? Porque enquanto traziam a água até a boca, o seu olhar estava vigiando. Eles estavam atentos àquilo que estava acontecendo ao seu redor. Eles estavam preparados para que, se houvesse um ataque, eles não seriam surpreendidos. Em compensação, uma boa maioria simplesmente mergulhou a cabeça no rio. Se vem um inimigo, se vem um ataque, são os primeiros a morrerem. Essa expressão vigiar, irmãos, nós devemos fazer como aqueles homens de Gideão fizeram. Nós devemos ter o nosso olhar atento ao que está acontecendo. Nós vigiamos. Mas o apóstolo Paulo diz também que o crente preparado, ele é sóbrio. Eu gosto dessa expressão sóbrio. E Paulo vai dizer e vai fazer aqui um contraste entre luz e trevas. O apóstolo Paulo diz que, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Ou seja, Paulo diz, nós não somos da noite. Nós não somos aqueles que embriagam. Nós não somos aqueles que passam o tempo dormindo. Pelo contrário, nós somos sóbrios. Nós somos vigilantes. Irmão, uma pessoa embriagada é uma pessoa que ela não tem razão. É uma pessoa que ela não tem direção. É uma pessoa que ela não sabe para onde ela vai. Mas a pessoa sóbrio não. A pessoa sóbrio, ela sabe aonde ela está. Ela sabe o que ela está fazendo. E ela sabe em qual direção ela está trilhando. Por isso a palavra de Deus nos diz que nós devemos estar preparados. E preparados para a volta de Jesus. Se Jesus voltar essa noite,
estarei com ele. Se Jesus me chamar essa noite, eu estarei com ele. Pelos meus méritos? Não. Unicamente pelos méritos do meu Senhor, do meu Salvador, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito que eu sou salvo. Mas enquanto a volta de Jesus não acontece, enquanto ela não vem e enquanto eu não vou ao encontro dele, como que eu devo viver? Estudando a palavra do Senhor, tendo uma vida reta e aguardando ansiosamente essa volta de Jesus. Ah, irmão, será algo maravilhoso. Será algo tremendo. Imagina as trombetas soando nos 4 cantos do planeta. Imagina o resplendor e glória que Jesus virá. Imagina o nosso Senhor, o nosso Salvador voltando com todo o poder, com toda a glória, com todo o resplendor que Ele tem. Ah, será um dia maravilhoso, será um dia tremendo para o povo de Deus, mas será um dia terrível para todo aquele que não tem Jesus como Senhor e Salvador. Será um dia de glória, mas será um dia de terror também, porque todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus é Senhor, mas o povo dele confessará que, além de Senhor, Ele é o nosso Salvador. Por isso, prepare, viva preparado, esteja preparado para a volta de Cristo. Seja Ele vindo, ou seja, você indo. Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo de que Ele, Jesus, é poderoso para guardar o meu depósito, ou seja, a minha vida, até aquele dia. Seja no dia da volta dele, ou seja no dia do meu encontro com Ele. Jesus é poderoso para me guiar, para me conduzir de forma segura para o céu. Por isso nós cantamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas em terceiro e último lugar, sobre a volta de Cristo, o que nós devemos saber? Primeiro, ela será repentina. Ele virá como ladrão na noite. Ele virá quando as pessoas não estiverem esperando. Ele virá. Devemos estar preparados para essa volta, mas nós também devemos saber quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo. É o versículo de número 8. O apóstolo Paulo diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tomando o capacete, a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Irmãos, o apóstolo Paulo mostra aos Tessalonicenses quem nós somos em Cristo. A grande pergunta que nós fazemos é: quem eu sou para Jesus? Quem eu sou para Deus o Pai? Quem eu sou para o Espírito Santo? O apóstolo Paulo nos ajuda a entender quem nós somos para Deus. Quem nós somos em Cristo. Olha só, nós, porém, que somos do dia, nós somos filhos da luz. Nós não andamos nas trevas, porque em Jesus não há treva nenhuma. Nós andamos na luz, porque Jesus é a nossa luz. E nele não há treva
nenhuma. Nós somos da luz. Uma outra coisa, nós somos também sóbrios. Nós não andamos sem rumo. Nós não andamos batendo de um lado para o outro. Nós temos um caminho. Nós temos um rumo. Como diz lá em Minas, nós andamos no prumo. E sabe o que é prumo, irmãos? É algo que o pedreiro pega e ele põe e a parede, você olha, a parede está no prumo, está retinho, não pende nem para cá e nem pende para lá. Nós andamos no prumo. Nós andamos olhando para o Senhor e Salvador, nós andamos olhando para Jesus, por isso nós não perdemos tempo olhando para a nossa esquerda, nem para a nossa direita, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, do nosso amor e da nossa esperança, que é Jesus. Nós somos sóbrios, nós não balançamos, mas nós andamos com passos certeiros, com passos firmes, olhando para o nosso autor, da nossa fé, do nosso amor e da nossa esperança. Mas Paulo continua dizendo também que como nós devemos revestir do quê? Da couraça da fé, do amor, tomando o capacete, a esperança da salvação. Aqui nós devemos lembrar que Paulo faz alusão a armadura que todo crente tem que possuir, que nós encontramos em Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. O crente em Cristo Jesus, ele é um soldado, ele é um guerreiro. E como soldado e como guerreiro, irmãos e irmãs, nós andamos com toda a armadura. Nós precisamos entender que nós estamos numa guerra, nós não estamos numa colônia de férias. Por isso é necessário a armadura, é necessário o capacete, é necessário o escudo, é necessário a couraça, é necessário os pés calçados. Nós estamos numa guerra. E para Deus, em Cristo, nós somos soldados. E como soldados, nós temos uma única vontade, um único desejo: obedecer o nosso general. Até lembrei da música agora. Nossa, agora eu lembrei mesmo. Vocês vão lembrar também, porque vocês não são tão velhos assim igual eu, não. Tá? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, né? Eu lembro, irmãos. Aí a gente fazia o sinal lá e ia marchando. E o crente. É isso que a igreja é. A igreja é um exército. E nós temos um general. E o nosso general é Cristo. E nós seguimos os seus passos. Mas nós não vamos para essa guerra de qualquer jeito. Nós vamos preparados, nós vamos devidamente vestidos, nós vamos devidamente trajados. Irmãos, nós estamos preparados para o combate. E o nosso inimigo é Satanás e seus anjos. E nós precisamos entender isso. Mas o apóstolo Paulo continua nos dizendo, olha o versículo 9, quem nós somos em Cristo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabe quem nós somos para Deus em Cristo? Nós somos salvos. Nós somos filhos. Nós não somos mais criaturas. Nós somos filhos de Deus. Para você entender a profundidade, quando a gente fala que a gente é filho de Deus, que em Cristo nós somos nova criatura, que em Cristo a nossa situação mudou, eu quero convidar você a ler um texto comigo. Efésios capítulo 2, versículo 11. Abra sua Bíblia aí comigo. Efésios capítulo 2, versículo 11. Só voltar algumas páginas aí. Para a gente saber quem nós somos agora, em Cristo, para Deus, é necessário nós vermos quem nós éramos e qual era a nossa situação.
Olha o que o versículo 11 diz. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados de incircuncisos por aquele que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Olha a sua situação, olha a minha situação, antes de ser salvo, de ser alcançado pela graça e pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Naquele tempo, nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a nossa situação antes de Cristo. Agora, olha que maravilha. Técnico aqui. Olha agora a nossa situação em Cristo, irmãos. Olha só. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estáveis perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Essa é a nossa situação em Cristo. Nós somos povo de Deus, nós somos comunidade de Deus, nós estamos nas alianças de Deus, nós estamos alicerçados nas promessas de Deus e agora nós temos Deus neste mundo. Em Cristo Jesus, tudo isso é o que nós somos para Deus. Irmãos, nós não somos mais criaturas, nós somos filhos. E em Cristo Jesus, nós temos herança. E a herança está reservada para cada um de nós. Por isso, levante a sua cabeça. Não se deixe abater pelas circunstâncias do mundo. Se o mundo quer nos destruir, nós devemos lembrar que nós temos um Senhor, que nós temos um Salvador, que nós temos um Deus e Pai, e nós temos acima de tudo também o Espírito Santo em nós, testificando com o nosso espírito que nós somos salvos. O crente, ele passa por lutas, ele passa por provações, ele passa por tribulações, mas nós não passamos sozinhos. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que era, que é e que sempre será, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Paulo diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos salvos pela graça, nós fomos salvos pelo amor de Deus o Pai. E essa salvação é aplicada diariamente no nosso coração através do Espírito Santo. E Paulo, então, conclui mostrando para nós, esse mesmo Senhor Jesus, que morreu por nós,
para que vigiamos, que durmamos, mas vivamos sempre em união com Ele. Nós estamos com Cristo, nós estamos em Cristo e nós somos de Cristo. Por isso o versículo 11 cabe muito bem para todos nós aqui nesses dias. Consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Se você conhece algum crente que está sem esperança, leve a ele a esperança. Mostre a ele que a nossa esperança não está num governo, não está numa situação, mas a nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa esperança está no Deus o Pai e a nossa esperança está no Espírito Santo que habita em nós. O que nós devemos saber sobre a volta de Cristo, irmãos? Nós devemos saber que ela será repentina. Nós devemos estar preparados, mas nós não podemos esquecer quem nós somos para Deus em Jesus Cristo. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você, Jesus virá. Ele vai voltar. Ele voltará. Querendo ou não, ele vai voltar. E enquanto ele não volta, nós devemos aguardar essa volta. Não com o coração triste, lamentando, mas pelo contrário, fortalecendo no Senhor. E aí eu me lembro do hino 318. E eu quero ler com os irmãos. Ceifeiros da seara santa, com poucos fracos sois, mas forte é Cristo vosso Mestre. Avante, avante, pois. Os que esperam no Senhor renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Correrão e sem fadiga andarão, sem se cansar. Voarão e nas alturas, como águias, serão. Esse é o crente, irmãos. Esse é o crente verdadeiro. Esse é o crente que aguarda a volta de Cristo. Esse é o crente que está preparado. Esse é o crente que sabe quem ele é para Deus em Jesus Cristo. Eu quero dizer, levante a cabeça. Como diz a segunda estrofe, cansados, triste, sem alento, deixai-vos de chorar. Se onipotente é vosso mestre, por que desanimar? Jesus está conosco sempre, assim nos prometeu. Coragem, pois, irmãos, avante, eis que ele já venceu. Por isso, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Por isso, irmãos, a igreja diz, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem, Senhor, e que venha sem demora. Nós aguardamos, nós ansiamos esse dia maravilhoso, esse dia que todo olho verá, que toda língua confessará que Ele é Senhor, mas nós vamos dizer que Ele é Senhor, mas principalmente Ele é o nosso Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, não só agora, mas para todo o sempre. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque em Cristo Jesus o Senhor transformou, Pai, a nossa vida. O Senhor transformou, Pai, a nossa natureza. O Senhor transformou, Pai, a nossa situação. Antes éramos criaturas, agora, Pai, nós somos filhos. Antes nós estávamos, ó Pai, afastados do Teu povo, da Tua promessa e da Tua aliança, mas agora em Cristo Jesus nós fazemos parte do Teu povo.
Nós fazemos parte, Pai, das tuas promessas. E nós, ó Pai, temos a aliança do Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos. Porque o Senhor enviou Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, para morrer por nós, mas Ele ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou, nós cremos também que um dia nós ressuscitaremos, que um dia nós estaremos contigo e nós o veremos então face a face. Pai, mas até que esse dia, o dia do nosso encontro, ou o dia da tua volta, enquanto esse dia não chega, nos ajude, nos fortaleça e nos capacite para caminharmos de acordo com a tua vontade. Essa vontade que é sempre boa, perfeita e agradável. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa continuar presente sobre a sua vida, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar.